Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Aqui novamente mais um episódio do podcast O Missionário, aqui nos estúdios do IMA, no Podcamp. E hoje com um momento muito especial com um amigo, o Fabinho. A gente se conhece há alguns anos, né? Alguns longos anos, mas a ideia do podcast sempre é sentar à mesa e conversar com os amigos e fazer disso um momento que a gente possa conhecer, conversar, mas acima de tudo que tudo que a gente fizer aqui será para a glória de Deus. Esse é sempre o nosso foco. E é isso. Bom, Felipe aqui falando, Juliana ao meu lado. Tudo bem, gente? Quero apresentar aqui o nosso grande amigo Fabinho, marido da Simone, pai da Camila Vitória. E o Fabinho é diretor da JUMIB, né, que é a Junta de Missões Betânia. E, Fabinho, a gente queria que você também se apresentasse, falasse um pouquinho sobre você e a gente vai conversando aí. Bom dia, olá pessoal, bom dia a todos. É uma honra estar aqui com vocês, estar com o Felipe, a Ju. Uma honra estar com amigos, onde faz nos sentir mais à vontade. Então, eu sou o Fabinho, né, chamado por todos, casado com a Simone, pai da Camila Vitória, que hoje está com 12 anos. Somos paulistanos, somos da capital e é isso, vamos conversar. Vamos. Olha, acho que a primeira vez que a gente se viu foi em alguma conferência missionária. Na Nazareno Ebenezer. Ebenezer, a gente estava participando, só acompanhando o Arthur, da Missão Portas Abertas. Não, e eu lembro que foi um dia que eu não tava. Daí o Felipe chegou em casa todo animado. Nossa, Ju, eu conheci um missionário sensacional, Fabinho. Olha cada história, cada testemunho, coisa linda. Assim, gosta de falar igual eu. Ele juntou os dois. A esposa até saiu de perto. Não. Já sei essa história. Nossa, aí foi me contando as histórias, os testemunhos, né? Então, aí daí pra frente só encontros e parceria mesmo, né? Mas a gente ainda está devendo até hoje uma visita. A visita, é verdade. O que eu ouvi no CBM foi assim, será que Jesus volta antes? Você já lá para Jaguariúna na base? Eu costumo falar que o Felipe e a Ju, quando eles for na base, olha, é um grande sinal de que Jesus está voltando. Prepara. Milagre estava... Então a gente ficou mais rápido, né? Vamos lá. Acelerar. Mas que bom, gente. É uma honra estar com vocês aqui, viu? Um privilégio esse tempo aqui com vocês. Poder falar, poder ouvir também vocês. É sempre motivo de gratidão. Obrigada. Fabinho, você é uma pessoa assim que a gente sempre pôde ver assim que você é uma pessoa que gosta de servir, né? Então tá sempre servindo, sempre disposto, né? E você serviu pela JUMIB, você estava até contando, né, das frentes, né, da JUMIB, né? Você pode falar um pouquinho sobre isso? Sim. Sobre essas frentes? A Missão Betânia, ela tem 3 frentes, né? Temos a editora Betânia, que é a que publica os livros. Talvez muito de vocês que estão nos assistindo já compraram o livro, já leram o livro da editora Betânia, né? Já assinaram a Mensagem da Cruz, que é da editora Betânia. Então temos a parte da literatura, que é a editora, o Seminário Betânia, né? Que hoje nós costumamos falar que é a nossa sementeira, que é lá em Petrolina, Pernambuco, que é da onde tem saído todo ano muitos jovens para o ministério, para o campo, para estar em uma das nossas bases, treinando, sendo obreiro, outros pastoreando, né, outros servindo suas igrejas. Então, ali todo ano tem saído muitos jovens capacitados e vocacionados aí para o ministério. E a Faculdade Betânia, que é lá em Curitiba, é uma faculdade teológica reconhecida. A faculdade também, nós temos ali 4 anos, né, que é o período da faculdade. E hoje, a Autônia, que era o seminário, hoje é o nosso Espaço Betânia, que é onde nós estamos ali para servir o povo, através as nossas missionárias lá estão fazendo bolo, pão, levantando fundo, recurso para manter aquele lugar, também servindo as pessoas que estão indo para a cidade, então, como hotel, pousada. Então ali ficou um lugar muito bom para aquela região. De acolhimento. De acolhimento. Mesmo, né? Por todo Isso. esse projeto, né? Então, e também temos o CEMUB, que é o Centro de
missionário de treinamento de missões urbanas, que é em BH. O espaço que era da editora Betânia em BH. A editora hoje está em Curitiba, e esse espaço ficou com treinamento de missões urbanas, onde que jovens, irmãos de igrejas, pessoas estão sendo treinados ali todos os anos para fazer aquilo que Deus colocar em seu coração, na sua cidade, na sua região. Então nós temos essa parte aí de treinamento, literatura e a parte de missões, que a base é aqui em Campinas. Ali é onde o missionário, aquele que sai do seminário, né, quer ir para o campo, e independente de que igreja que ele seja, mas quer ir pela Missão Betânia e quer passar um período conosco, então ali na base é o tempo que ele vai ficar conosco para cuidar da sua saúde, né, psicóloga. Nós temos a nossa psicóloga da missão, que está em BH, e ela sempre vem para fazer os atendimentos, né, tanto conosco como essas pessoas que estão indo para o campo, e também para levantar os seus recursos, parceiros, né? Então é aí, passando por esse período, e aí ela vai para o campo onde Deus colocou no seu coração. Fora que tem que ter um treinamento, pelo menos uma base da língua para o país que ela está indo, né? Seja inglês, francês, espanhol, né? Árabe. Então ela tem que ter uma base, não adianta. É bom ter, porque você já sabe, pelo menos no aeroporto você já vai poder se virar. Sim. Isso é muito Então importante, isso é muito importante. Por exemplo, eu tenho muita dificuldade, né, por exemplo, de aprender aqui no Brasil. Eu não entra lá na minha mente. Por quê? Porque eu sei que eu não vou aprender. Agora, estando lá, você vê a necessidade. Então, isso para mim me ajudou muito, né? De poder, lá no dia a dia, e também estar numa escola, porque o professor está ensinando, só que ao mesmo tempo que você está ensinando, não tem ninguém para falar português contigo. Então, você tem que... Não tem um escape, né? Então, para mim, isso foi muito bom, esse desafio, né? E quando sai da aula, também, né? Também, porque você está na todo, rua, você está no comércio, onde você estiver. No comércio é sempre uma outra língua, não é a sua língua materna, né? Aproveitando, falando um pouquinho da sua história, assim, como foi sua conversão? Como é que... Eu, graças a Deus, eu nasci num lar evangélico, né? A minha mãe se converteu, e aí já fui apresentado na igreja, né? Então, eu não sei o que é o mundo lá fora, né? Sim. Tem aquela fase de adolescente, de jovem complicada, mas nunca experimentei o mundo lá fora de verdade. Então, mas a minha conversão de verdade mesmo, que eu pude falar, conheço Jesus como Salvador da minha vida. Eu lembro o meu querido irmão Antônio Marinho, que hoje dorme no Senhor, né? E eu lembro que eu tinha 9 anos, acabou um culto, né? Em São Paulo, né? Zona Sul. Acabou o culto, aí ele, Fabinho, vem aqui. Você tá na igreja, já, né, te conheço desde bebê, mas você já fez uma decisão de aceitar Jesus como Salvador? Aí eu, como assim, Antônio? Mas eu já sou. Não, você tem que professar, levantar as mãos. Eu lembro, marcou a minha vida, porque quando eu levantei a mão, gente, parecia que tinha 100 quilos na minha mão. Eu tinha 9 anos, eu chorava assim, bem de frente à igreja, chorei mesmo, e ali para mim foi a conversão mesmo, de verdade, com 9 anos de idade. E eu pude falar, não, agora eu tenho Jesus como Salvador da minha vida. Aí a partir dali, foi ali que tudo mudou, foi a partir dali que Deus também falou comigo que eu ia para outros lugares, né? Que eu ia servir a Ele em outros lugares. Então foi aí que eu... Como é importante, né? E a gente vê isso nas nossas vidas e na vida das pessoas que a gente sempre está conversando, os amigos, esse processo e esse período, né? Do missionário na igreja local. Isso. Amadurecendo espiritualmente, conhecendo, servindo onde precisa, né? E muito disso também servindo como um aprendizado do que ele vai fazer no campo, né? Como foi na igreja local, assim, depois dessa conversão? Você trabalhou, serviu em algum ministério da igreja? Na igreja eu sempre servia, né? Quando eu não estava servindo, eu estava atrapalhando, porque eu era muito jovem, criança, sempre bagunceiro, né? Faz parte, né? Sempre arteiro, sempre fazendo alguma coisa. Era eu e os 3 filhos lá do pastor, mais os 2 mais velhos, que nós tínhamos a mesma idade, sempre bagunçando, juntava, mas assim... Quando tinha festa, porque
a Assembleia de Deus tem muito festa das irmãs, festa das crianças, festa de jovem, né? Então, onde tinha festa, nós estávamos lá para lavar, para limpar a igreja. Então, isso eu tenho prazer de fazer, né? E aí começou, aí depois de um tempo, quando eu estava com meus 13 anos, eu já comecei a mexer no som da igreja. Hoje é uma igreja, já era, mas hoje está muito mais estruturada. É uma igreja referência naquela região, é uma igreja grande, né? E aí comecei a trabalhar lá na igreja, mexer com o som lá da igreja. Foi aí que eu comecei a trabalhar também numa rádio, né? Uma rádio lá em São Paulo. E aí muitos conhecem, né? É o Carlos Apolinário, ele tinha uma rádio em São Paulo. E aí ele fez um convite através de uma pessoa para mim ser o sonoplasta lá da rádio, né? Rádio Musical FM. Era um apresentador que gostou de mim, que queria me levar para lá. E aí eu fiz o curso, mas antes faz o curso de sonoplastia, né? Fiz o curso, foi um investimento muito alto, né? Fiz esse curso de 6 meses, isso eu já estou resumindo, né? Sim, sim. Depois de que estava tudo certo, agora eu vou trabalhar numa rádio e tal. E aí a nossa igreja sempre foi uma igreja missionária, né? Até hoje tem 20 missionários que eles apoiam ou mais, né? Essa igreja. Eu falo nossa porque ainda é minha igreja, né? Sim. Lá onde está a minha raiz, né? Em São Paulo. Então, foi aí que eu fui que Deus me chamou, foi um pastor mexicano, pastor Alejandro, que era diretor da nossa escola de missões do Paraguai, foi pregar lá e aí falou, Deus está te levando para outro lugar, então esteja aberto para ouvir o que Deus tem para você. A Simone já era missionária lá no Paraguai, e eu estou apenas, acho que a Simone já era missionária lá. Você já se conheciam? Não, a Simone, ela era ovelha de uma igreja que era da nosso ministério, mas como se fosse uma filha, né? A igreja filha, a minha era a igreja sede. Então eu só conhecia a Simone de ouvir falar, porque na rádio tinha momento missionário e falava, vamos orar pelos missionários, Simone que está em tal lugar. Então nunca conhecia pessoalmente. Até que um dia esse filho do pastor, o mais velho, ia casar, então eu ia ser padrinho. Eu ia entrar com uma outra pessoa, uma outra missionária de um outro país. E aí a noiva lá do filho, lá do pastor, falou assim, Fabinho, você não vai poder mais entrar com a missionária tal. Eu falei, mas por quê? Porque o pai dela faleceu, não vai poder vir para o Brasil, então você vai entrar com a Simone. Qual Simone? Missionária lá da igreja tal. Eu falei, mas eu nem conheço ela. Não, mas você vai entrar com ela. E ainda falou assim, você vai entrar com ela e quando ela chegar aqui, você vai levar ela para escolher o vestido dela. Eu falei, além de entrar comigo, ainda tem que pagar o vestido, Débora. Kit completo, né? Não, Fabinho, ela é missionária, você pode ir porque você vai abençoar ela. Eu falei, meu Deus, aí quando a Simone chegou lá no Brasil, eu falei, oi, tudo bem? Aqui é o Fabinho, lá da igreja do Pastor Adão. A Débora falou comigo, podemos marcar lá no shopping, porque aí você vai escolher, que benção, né, tal. Não precisa, claro que precisa. Ela falou que não precisava, sabia que precisava. E aí fomos para lá pro shopping, e ela escolheu. Mas assim, foi só escolher, depois ela foi para casa e eu fui para outro lugar. Mas no dia do casamento, o pastor Alejandro, esse que tinha falado, também foi padrinho, chegou e falou, eu profetizo, tal, só vocês dois ficamos olhando. Enfim, entramos e ali realmente já foi um ato profético, porque já começamos a se conhecer melhor, a conversar. E aí pronto, aí assumimos oramos, né? A oração do homem, eu acho que é mais rápida, né? Eu acho que demorou, um mês, é de Deus. Desesperada, né? É de Deus, né? Aquela paz no coração. Aquela paz no coração. Instantânea, né? Aí começamos a namorar. Que legal, não conhecia essa história. Aí começamos a namorar. Eu lembro até hoje que eu sempre tive vontade de fazer educação física, né? Para poder trabalhar aqui e depois ir fazer o meu... Eu sempre sonhava assim, eu quero fazer o meu pé de meia para depois ir para o campo. Aí o pastor Adriel, que hoje é o nosso presidente da missão, falou assim, não, se Deus está te chamando, dá um passo. Eu falei, então tá bom, se for de Deus, Deus vai prover tudo, né? E de fato proveu. Ficamos noivos no meio do ano
E aí no ano seguinte casamos, né? E aí estamos juntos aí até hoje. Você chegou a trabalhar na rádio ou Não, depois eu... Nesse meio tempo Deus não, já... a rádio já... Não, a rádio... Olha só. A rádio... E aí já se engajou no ministério. Já. E aí depois... Deus... E como a Simone já tinha seminário, tudo, e eu não tinha, né? Então, e aí você faz o seminário, a Simone, para estar junto contigo, faz algumas matérias que ela quer fazer, porque ela já tinha, né? E aí, lá nas viagens, pelo menos, você, nos estágios, nos práticos, vocês já vão junto, né? Aí foi muito bom, o processo foi muito bom, porque talvez se eu estivesse sozinho, talvez seria mais complicado. Assim, não é complicado porque a gente que é de São Paulo, seja a capital, ou seja lá no interior, já é mais desenrolado para isso, né? Sim. Mas eu digo assim, pro jovem mais solteiro, a sua cabeça é outra. Então, você estando casado por um compromisso muito sério, que é servir, tá se preparando para algo maior que Deus tinha para você. Então, ir casado foi muito bom para mim. Diferença. Foi muito bom. Olha, Fabinho, eu confesso que esse livro aqui mexe demais com a gente. Essa a história de vocês, a forma como a Simone relata, porque esse livro aqui, ele fala o milagre da vida, Camila Vitória. Ele conta a história do nascimento da sua filha, né? E você pode falar um pouquinho sobre isso? Sim, esse livro, a Simone, nós estávamos aqui em Campinas, eu lembro como hoje descemos ali perto do Habib, ali da Avenida Brasil. Estávamos subindo aquela rua para fazer a ultrassom, para saber se era menino ou menina. E eu lembro como hoje, falei, se for menino, a gente comemora aqui. Se for menina, a gente vai comemorar naquele lá de cima, né? Que era que tem ali o MEC, né? De sim, preta. sim, mas brincando, coisa de... E aí, quando chegamos lá, a médica falou assim, tava fazendo a ultrassom, né? E falou, é menina, só que tá com um probleminha aqui. Não, a Simone que perguntou, moça, e aquele ali pendurado, é o quê? Aí ela falou, primeiro é menina, mas nós estamos com um probleminha aqui. Aquele pendurado que você tá falando é o pezinho dela que tá para fora do útero. E aí, assim, a Camila falou, só que vocês têm que sair daqui e ir direto pro hospital, porque senão você vai acabar perdendo. Aí eu falei, tá, e tem como ligar pra ambulância? Ela falou, não, vocês têm que ligar. Eu falei, mas eu tô numa clínica, eu não posso ligar pra ambulância. Eu falei, não, você tem que ligar. E foi aí que eu liguei pra base, aí um dos nossos missionários veio buscar, levou nós para um hospital lá de Jaguariúna, e ao chegar lá, falou assim, vocês são muito jovens, vocês podem ter um outro filho, mas eu acho que esse feto é inviável. E aí uma outra doutora chegou, não, olha, nem que eu vou carregar você, mas nós vamos achar vaga para te internar, porque Jaguariúna não tem UTI NEL, né? E aí foi que surgiu uma vaga lá em Jundiaí. Nossa. E aí, mas antes de surgir essa vaga, né, Deus já tinha falado comigo através de 2 pessoas, né? E falando assim, chega lá, da mesma forma que Deus te deu, Ele pode tomar, porque Deus é Deus. Então chega lá e entrega essa criança para o Senhor e fala, Deus, é tua. Se tiver que levar, vontade permissiva tua. Mas se tiver que viver, que venha dar tudo certo, que o Senhor cuide da Simone e tal. Gente, ali foi tão difícil para mim. Falei, Simone, não era nem horário de visita. Pedi pro guarda, e o guarda era um cristão. Falei, não, mas vai rapidinho, viu, 5 minutos. Falei, não, vai ser 5 minutos mesmo. Falei, Simone, eu recebi essa palavra, eu tenho que vir orar. Mas nós dois vamos ter que orar. Foi muito difícil sair, Deus. Nós já sabíamos o nome, né? A Camila é tua, se ela tiver que vir, e ela vai ser a vontade permissiva tua, mas se não também entendemos que é a vontade do Senhor. Então, se for, abre as portas, seja em Campinas, seja onde for, para que a Simone venha estar sendo cuidada e a Camila venha cada dia ser gerada de forma saudável. E aí, beleza, amém. Quando eu saí do hospital, estava caminhando ao centro de Jaguariúna, ela me liga, falando, a médica veio aqui e apareceu uma vaga lá em Jundiaí. Então, se você quiser ir junto, vem correndo.
Aí eu voltei correndo. Mudou tudo. Aí mudou tudo. E assim, acho que precisava dessa entrega ao Senhor, né? Quando parece que eu entreguei, as portas se abriu, né? Aí foi para Jundiaí, e foi engraçado que quando chegou lá em Jundiaí, a doutora falou, a Simone ouviu, para que trouxe essa mulher para cá? Sabe que esse feto é inviável, não é só para ficar aqui e tal. Ela chorou bastante, ficou triste. Mas isso, o tempo foi passando, nós fomos orando, a igreja orando, todo mundo orando por nós, pela Simone, pela Camila. A Simone ficou, o primeiro mês que ela estava ali internada, né, nós já tínhamos feito amizade com todo mundo, internato, médico, aqueles que estavam fazendo treinamento. E aí um belo dia a bolsa da Simone estourou. Mas pela Camila, isso já estava no 5º mês. Né? Porque quando a Simone foi internada, estava de 4. Aí no 5º mês, depois que ela estava internada, a bolsa estourou. Mas aí era muito pequena. Então, se fosse induzir o parto, poderia não sobreviver, né? Uhum. Aí a Simone permaneceu deitada, para não perder o líquido, aí tiveram que colocar soro, e a Simone ficou com soro direto nela, tomando um banho ali em cima da cama, fazendo tudo ali em cima da cama. E aí um belo dia eu estava ali sentado, né, já do 5º ali, e aí eu fiz um calendário, Simone, ó, quem sabe até o dia 31 de janeiro de 2011 a Camila vai estar em casa. Simone, capaz, Fabinho, se ela nascer prematuro 3 meses, 2 meses, que é o tempo. Sim, mesmo. Padrão. Né? Padrão. E beleza, eu falei, eu tô viajando, né? E beleza. E os médicos nisso, a gente fazendo uma amizade muito grande com esse pessoal. Aí no dia 23 de dezembro, a Simone pegou uma bactéria. Aí para não passar a Camila, tiveram que induzir o parto. Nessa de induzir o parto, aí ficou o dia 23, o dia 24 inteiro, a Simone ali para tentar induzir, nada. Já tinha chegado no 6º mês, não? Chegou no 6º mês, A gente tinha acabado de chegar exatamente a data certinho no 6º mês. Aí no dia 24, quando foi 10h20 da noite, 10h10 já ia nascer, tava só eu no hospital lá, porque todo mundo foi comemorar a ceia de Natal, né? Sim. Aí me chamaram, né, lá pra dentro, aí 10h20 nasceu a Camila, com 1,2 kg. Nasceu bem ainda, mas 34 centímetros. Um pouquinho, parece desse tamanhozinho. E aí nasceu a Camila. Resumindo, depois de 20 dias que ela estava lá, surgiu uma vaga aqui na maternidade de Campinas, foi transferida para cá. E aí Campinas é muito bom porque eles te encaminham para vários especialistas, né? Então a Camila passou por diversos especialistas aqui em Campinas. E graças a Deus, depois de uns 5 meses, a médica aqui da maternidade falou, ó, a Camila já atingiu uma idade de uma criança normal. Essa menina nem parece que é prematura. Ela está muito bem. E os médicos de Jundiaí, todos, marcamos um jantar lá na base. E foi muito bom porque foi uns 10 ou 12 médicos, e inclusive o chefe deles foram. E aquela doutora que lá atrás falou, para que trouxe essa mulher para cá? Se tornou uma grande amiga. E aí ela pediu para falar. Aí ela falou assim, olha, o caso da Simone e da Camila fez eu refletir e pensar. Por mais que eu dou o meu diagnóstico como médica, mas hoje eu entendo e tenho certeza que é Deus que dá o diagnóstico final. Então isso marcou a vida dela. Aí foi todo, chorou de alegria, de emoção. E todos esses médicos, nós temos um contato até hoje, temos um carinho por eles, né? Manda mensagem para Simone, vê a Camila. Isso, né? Que eu falo, eu fico imaginando eles, né? A Camila toda grande. Então é isso. Então isso é um pouco... Dançando. Lindo demais. Ela gosta de dançar. A Camila gosta, nossa. Muito lindo. Assim, 3 coisas assim, que me saltaram aos olhos, assim, porque é como se fosse um diário da Simone aqui, assim, no livro, né? E ela, assim, a entrega dela, a confiança, né? A paz de Deus que excede todo entendimento, mesmo em momentos que foram muito difíceis, né, Fabinho? E ela falava assim, né, como que conversando com a Camila, assim, né? Olha, a filha, nem que a mamãe tem que ficar de ponta cabeça para você não descer antes da hora, né? Eu vou fazer isso, filha, por você, né? Então, o tempo todo, esse amor mesmo, essa confiança. E outra coisa que ela fala, bate muito na tecla, assim, é sobre você, assim, nossa, que marido que o Senhor me deu, que pai maravilhoso, pai presente, não poderia trocar
Por nada, assim, a todo tempo ela declara esse amor, essa admiração, porque de fato você acompanhou tudo ali, né? E também um terceiro ponto é como Deus foi levantando pessoas, Isso, né? Porque você estava em outra cidade, no Outra início, em cidade. Jundiaí, né? Que não Isso. era a cidade de vocês. E me parece que até um pastor, né, de lá, né, Isso. acolheu, né, vocês. Isso foi bom você falar. Nós, quando chegamos lá, né, o pastor Antônio Carlos da Nazarena aqui de Jaguariúna entrou em contato com o pastor Jonatas da Nazarena de Jundiaí. Eu tô lá no hospital, chega ele, quem é a Simone? Simone, ele entrou, a Simone se identificou que ela estava lá na cama, né? Falou, eu sou o pastor Jonatas, precisar de alguma coisa e tal. Aí eu fui para a igreja, né? E aí o irmão já cedeu um espaço para mim ficar em uma da casa dele. E eu me senti muito acolhido. Então, quando eu não estava no hospital, eu estava lá na igreja servindo, limpando. Falei para o pastor, eu quero pintar aquela... Pode deixar que eu pinto. Então, assim, estava servindo a igreja que me acolheu ali naquela cidade. Então, hoje eu sou muito grato, né, ao pastor Jonatas, a esposa dele, a pastora Sandra, e a irmã Luiz, a irmã Madalena, que foram pessoas que cedeu a casa, e o pastor Jonatas que me acolheu, assim, com a igreja que nos acolheu. Então, a gente é muito grato por essa igreja ali de Jundiaí, da Vila Rio Branco. Nossa, lindo demais. E é bem o que você falou, né? Esse escape e esse cuidado de Deus, né? Nos momentos que a gente mais precisa, né? Deus coloca as pessoas dele, assim, no nosso caminho, que vão cuidando, vão abrindo a casa, vão acolhendo, né? O acolhimento é mais simples do que às vezes a gente complica, né? E uma coisa que... se dispor, né? E uma coisa que me marca mesmo, realmente, é que o pastor Jonatas é impressionante. A igreja nunca esquece dos nossos aniversários, tanto o meu como da Simone, especialmente da Camila. Sempre. E eu fico impressionado, ele todo ano chega uma cartinha, né, da igreja e chega uma mensagem dele, da esposa dele. Então isso marcou realmente a minha vida. Realmente são pastores, são pais mesmo, que parecia que eu era filho dele, né, o tanto carinho que ele nos acolheu. Então eu sou muito grato a Deus por essa igreja mesmo. E a Camila, depois que a Camila veio, foi que recebeu essa alta. Até hoje, quando vai fazer alguns exames, a última bateria de exame foi antes de nós ir para o Paraguai, que aí que o médico falou assim, ela tinha 10 anos, 10 anos, falou, ó, essa menina tem 10 anos, mas a estrutura óssea dela é de uma criança de 13 anos, não, mas ela tem 10. Não é gato, não, ela tem 10 anos. Prematura, né? E nasceu prematura, não parece. Então, foi um milagre completo. Né? E hoje, depois que nós descobrimos que a Simone não pode ter filho, né? E porque a Simone tinha insuficiência ítimo-cervical, que não podia segurar. Aí depois de um tempo, não podia ter filho mesmo. Então eu falei assim, meu Deus, é só Deus para explicar isso, né? Como que a Camila veio, né? Não tem explicação. Foi um milagre mesmo, foi um presente. Glória a Deus. Ô, Fabinho, conta pra gente um pouquinho depois da chegada da Camila, tudo, como que foi essa trajetória ministerial que vocês foram pro campo transcultural, né? Isso. Você pode contar? Primeiro, nós íamos, antes da Simone ficar grávida, nós já queríamos ir. E aí, quando descobrimos que ela estava grávida, aí a Simone ligou pro pastor Adriel, né, que é o nosso presidente da missão, e aí falou assim... Na época, o pastor Adriel, ele era o responsável pela Jumib, né, pelos missionários. Aí ele falou assim, não, a Simone, Adriel, eu tô grávida, mas eu sou forte, mas eu vou, Simone. Não, vai esperar nascer, pra depois ir. Né? Sabedoria de Deus, já pensou se nós fôssemos com ela grávida? Teria perdido e ela também correria risco, né? Sim. Então, aí nós esperamos um ano, quando a Camila nasceu, esperamos a Camila completar um aninho, passou por todas as vacinas, todo o processo, e a Camila foi saudável para o oeste africano. E aí ficamos esse tempo lá, nesse país, e foi muito bom. Não tenho que... foi um tempo muito bom de aprendizagem, crescimento. A Camila teve malária, né? A Camila teve malária, ficou bem doentinha, mas graças a Deus, Deus cuida, né? Tem missionários lá que são médicos mesmo,
cuidou da Camila, doutor Júnior, doutor Humberto, são missionários hoje de outras missões, mas trabalhamos pro mesmo reino, né? Isso que é muito legal, né, no campo transcultural, né? A comunidade cristã que está lá, principalmente a estrangeira, normalmente missionários, se ajuda, né? Isso. Se une, né? Eu lembro de um amigo falando que ele também serviu numa região da África, ele falava assim, cara, se um tinha carro, todo mundo tinha carro. Porque é uma região tão inóspita, tão assim, sem recursos que... tem carro, não, pega lá, leva lá. E, né, tem essa comunidade, né? Isso. Essa ajuda, né? Falando sobre recursos, você pode contar a história do pão, de como Deus usou a Simone, né? Vocês para... Foi no meio, lá no deserto, né? E a Simone queria ensinar aquelas mulheres a fazer pão, né? E não sabia como, né? Hoje, graças a Deus, já tem mais acesso, né? Tá chegando até asfalto ali próximo onde que era o local. Isso é bênção demais. A comunidade cresceu demais. E eu sempre falo, né, que aonde chega missionário, aquele lugar floresce. Floresça onde você está plantado. Quando chegou, eu creio que quando o evangelho chegou naquela região, hoje como que está hoje, né? É porque, olha, valeu a pena. Porque como tem crescido, como tem florescido aquele lugar. Então aí a Simone queria fazer pão e não sabia como. Ela ligou para uma missionária, né, muito amiga, muito querida, todos os que moram lá, né, muito querida mesmo. Hoje ela está em São Paulo, passando por um período, e falou assim, não, Simone, ó, eu vou te explicar, tu faz o fogo embaixo, coloca a panela em cima do fogo, claro, né, e dentro da panela você coloca areia. Colocou areia, em cima da areia você coloca a forma de pão. E tampa, e deixa. E a mulherada tudo ali em volta. E aí quando abria o pão e via que estava ficando... Estava crescendo o pão, elas faziam uma festa, dançavam em volta da panela. Quando saiu o pão, que ficou uma delícia, gente, foi uma festa. E aí pronto, aí elas começaram a vender pão. Né? Montaram uma cooperativa, começaram a vender pão. E era bem legal, né, que elas... A Gilbertina, que era... a chefe ali, né, a líder, né, também uma pessoa convertida, uma mulher de Deus, ela tinha até uma lista, ó, você chegou atrasada tal dia, então você não vai receber tanto. Então ela tinha uma lista de quem vendia mais, então foi um negócio muito bem trabalhado e a gente ficou muito feliz por isso. Mas foi um milagre mesmo. E esse tempo que vocês ficaram servindo nessa região, foi justamente esse propósito, né? De vocês atuarem, ter esse tempo, ter esse relacionamento. E uma coisa que eu queria comentar com você e depois, né? Como foi a continuidade desse trabalho, né? Vocês ficam um tempo lá, depois vocês vêm para o Brasil, mas como que é a continuidade desse trabalho? Como é esse relacionamento seu com eles? O trabalho da missão já é um trabalho, já é um ministério consolidado lá nesse país, né? Onde nós temos um restaurante. A princípio nós queríamos ir para a África, mas não sabíamos qual país da África que queríamos ir. Como a missão já tinha um trabalho lá, né, já tinha um trabalho consolidado neste lugar, falou, então a porta da África é esse país. E de lá, se Deus direcionar vocês para outros lugares, amém. Mas é esse país. Então foi uma bênção para nós, porque nós fomos para lá, né, o casal, o pastor Bruno e a sua esposa já estavam lá há um tempo já, onde serviram naquele país 20 anos. Poxa. E hoje é um trabalho do ministério que hoje a missão tem, que é o ministério do restaurante. Desse ministério já saiu obreiros dali, são hoje pastores, e podemos ver que são 5 igrejas espalhadas por aquela nação. Dessas 5 igrejas, os obreiros sendo abençoado através desse restaurante e ainda mais obreiro sendo preparado para que possa ir para outros lugares daquele país. Então isso é muito impactante, né? E a nossa relação com o país assim, a minha relação é muito, podemos dizer assim, direta, né? Porque nós temos missionários lá, temos uma equipe de missionários e temos amigos nativos lá que nós criamos. Criou esse laço, né? Criou esse laço, né? Não tem como. Né? A minha vontade é poder ir esse ano, poder ir o ano que vem, poder... Por quê? Porque nós amamos aquele país, né? Amamos aquela nação.
Então não tem como eu não pensar lá, porque além de ter gente da gente, que é os nossos missionários, também tem esse laço com aquele país, com os lugares que nós conhecemos, né? Tem pessoas que fizemos amizade, que são de outras, que são franceses, que são canadenses, né? Que tem você através das redes sociais, que sempre tá em contato, mandando mensagem. Então, assim, eu tenho um carinho muito grande. Então, a missão continua, né? Sim. O ministério continua. O Ministério do Restaurante hoje é um exemplo, tem sido uma referência para outras missões de querer montar em países de perseguição. Então, a gente louva a Deus pelo ministério lá, nessa nação. E se alguém quiser te acompanhar numa dessas viagens, só entrar em contato? Só entrar em contato, né, sempre tá indo equipe para lá, Legal. né, às vezes montar uma equipe nova para ir, para conhecer, é sempre muito bom porque a pessoa vai ter uma experiência do campo, uma experiência transcultural, uma experiência em outro continente, uma outra cultura. Então isso é muito bom. Como você falou, né, conhecer um projeto já estabelecido, né, um projeto Isso. já que tem os frutos, né, você estar lá, né. A gente passou por isso também algumas vezes, né, de conhecer projetos já que tem isso, e é maravilhoso isso, né, é maravilhoso você ver um trabalho que está começando, que está desbravando, as lutas, mas quando você vê os frutos e você vê toda essa jornada, né, com um panorama, né, uma visão mais ampla, é algo maravilhoso, né. Então assim, você está indo para um lugar onde você vai ser bem recebido, onde você vai ter um local para dormir, para tomar café, para almoçar, né, para jantar. Então, assim, já é um trabalho que você, estou indo, mas eu sei que eu vou ser bem acolhido. Um local para servir também. Para servir. Temos lá, né, temos uma escola que hoje tem quase 600 alunos. Então, assim, é uma escola também hoje exemplar naquele país. Então, uma pessoa que quer ir, ela está indo para um ministério que ela vai se encantar e vai querer servir também, pode ter certeza. E no caso no Paraguai, como que foi a experiência de vocês, Fabinho? Eu fiz o meu estágio em 2010 lá no Paraguai, né? Fiz meu estágio, retornei. E 2021, né? A missão fez uma proposta para a gente ir para lá, né? Ficar um tempo lá. Então foi eu, Simone e a Camila. O Paraguai também é um ministério consolidado também. Temos uma base missionária lá, né? Temos uma escola hoje com 490 e poucos alunos, hoje, esse ano, né, 2023. Temos o trabalho que é o barco chama-se Anjo del Rio, onde que esse barco sobe o Rio Paraguai fazendo os atendimentos, né? Com equipe, com evangelismo, com equipe também que sai lá do Brasil para ir lá servir. Atendimento que você fala, atendimento de saúde, médico, atendimento odontológico. Uma região que não tem nada, né? Que não tem nada, literalmente não tem nada lá. Então, então nós fomos para lá, moramos na base e começamos a servir tanto na igreja local, né, que é a igreja, como na escola, né? Eu e Simone, a Simone ficava mais com as crianças pequenas e eu dava educação cristã para os alunos de quinta ao ensino médio, né? Poxa, então era bem puxado, né? Então, falar do Paraguai para mim é eu falar e eu como se estivesse lá de volta, porque eu amo aquele país. Né? Eu amo aquele país, eu amo aquela nação. E também, além do nosso trabalho que a gente tem aqui, né? Desde Campinas, que eu faço parte da missão Atleta de Cristo também. E aí fazíamos trabalho de discipulado com os atletas de vários clubes lá, né? Que tem... Vocês estão falando semanalmente? Toda semana eu tava com os atletas, com os jogadores, para poder fazer o nosso trabalho que nós já fazemos aqui. Que é o discipulado, o acompanhamento, o tempo junto, comunhão. Então isso, Deus abriu muita porta para nós lá. E alicerça muito a fé, né? Vocês estão ainda mais nesse meio, né? De tanta coisa, às vezes vai para um lugar, vai para outro, né? Às vezes não está longe da família, né? Então... ter esse amparo, né? E às vezes a pessoa, mas Paraguai é tão pertinho, é pertinho. Só que o Paraguai, querendo ou não é o seu país, né? Sim. É outra cultura, então você sente falta. Não é o mesmo, né? Não é o mesmo, é cultura diferente, são pessoas diferentes, né? Valores, né? Valor diferente, forma totalmente. De entender o evangelho. É um país matriarcal, né? É um país... então é
é complicado, mas só que também é fácil de se viver, né? Para nós é muito fácil, tudo para nós é fácil. Então, assim, para mim foi muito bom, né? Eu realmente, de fato, tenho muita saudade do Paraguai. Retornamos por obediência à nossa liderança, por submissão. Entendemos que esse é o tempo de Deus aqui para nós. Já pode ser que a gente volte, pode ser 1 ano, 2 anos, eu não sei. Mas eu entendo que nós estamos no centro da vontade de Deus hoje, né? Sim. Tem esse vínculo, tem esse laço com o Paraguai muito forte, mas nós estamos aqui. Se tiver que voltar por uma palavra de Deus, por orientação de Deus, nós vamos retornar debaixo da bênção, né? Sem se precipitar em nada, sem se equivocar em nada, mas por enquanto nós entendemos que estamos no centro da vontade de Deus e obedecendo. Quando você está debaixo da obediência, as bênçãos vêm, as portas só se abrem. Então, é isso que nos traz paz, né? Sim. Nossa, é muito interessante isso, né, Fabinho? Porque Deus usa as pessoas, né? E assim, às vezes, né, Deus coloca algo no seu coração, mas Deus vai confirmar através das pessoas, né? Como é importante essa submissão, né? Você tá vinculado, né? Seja a sua igreja ou a sua agência, mas você tá debaixo, né, Fê, dessa orientação, se submeter, né? Não ser aquela pessoa, né? Rebeldes. Não, a chamada é meu, eu vou sozinho, eu me assumo. Isso, eu queria falar exatamente isso, né? Agora você falou, eu queria falar exatamente isso, mas não veio em mente. Quando a Simone estava lá no hospital, chegou uma pessoa e falou: Fabinho, tem um missionário que quer conhecer você. Eu falei: claro, será um prazer conhecer, claro. E aí quando essa pessoa chegou, eu falei: que legal, de qual igreja você pertence a alguma missão? É tão natural pra gente. É tão natural pra gente. Né? Aí ele: não, eu sou autônomo. Como assim autônomo? Deus me chamou para ser missionário autônomo. Eu falei: não existe missionário autônomo. Peraí, volta. Eu falei: não, missionário autônomo, como assim? Me explica como que é isso. Ele me chamou para ser, eu falei: não, missionário autônomo para mim não existe, né? Se Deus está te chamando, é através da sua igreja, enviadora, né? Isso, então hoje já é missionária, vai ter essa visão, vai ter esse então hoje eu sou muito grato a Deus pela minha igreja de São Paulo, para essa igreja de São Paulo, né? E hoje pela igreja na qual eu faço parte, que é a igreja do Nazareno, ali do Jardim Paraíso. Então tudo que acontece, eu falo com o pastor Mauro. Sim, pastor Mauro, ó, eu estou indo para esse lugar, pastor Mauro, eu quero fazer isso. Por quê? Porque é meu pastor, eu tenho que passar todas as informações. Então, assim, você tem que estar respaldado pela sua igreja. Então, se um missionário sai da igreja e a igreja sente falta, é porque realmente você está convicto de que, ó, é isso mesmo. Se a igreja está sentindo falta. E a igreja que te conhece por mais tempo é justamente os que mais estão aptos a avaliar o seu ministério. É verdade. Né? Avaliar nesse sentido de... eu até brinco com o meu pastor que quando a gente comunica as coisas, não é apenas um comunicado, é justamente um compartilhar a vida, compartilhar o ministério, de alguma forma tentar ser mais didático, né, para a igreja como um todo entender um pouco mais a atuação do missionário. E é muito do que você falou, né? Na nossa concepção não existe, né, esse conceito de eu sou missionário, então você é autônomo, né? Você sozinho. Nem Jesus podia ter trabalhado sozinho. Ele chamou os 12, ele chamou outros. Tipo assim, ele é o exemplo. Né? E isso é muito diferente da gente, né? Você também, né? Esse estranhamento, né? Do tipo, Eu vejo hoje muita gente muito imediatista. Eu quero ir para o campo, eu já vou amanhã, né? Não quer passar pelo processo, né? Não quer passar pelo crescimento, mesmo, pelo aprendizado, jornada, maturidade. Né? Então, quanta coisa a gente foi aprendendo no tempo de preparo. E ainda estamos ainda, né? Quanta coisa a gente fala, puxa, não aprendi ainda não. Bate a cabeça outra aqui, né? É verdade. Então, assim, e às vezes a gente tem que tomar muito cuidado com essas pessoas, por quê? Por isso que nós temos a nossa psicóloga lá da missão, faz exatamente isso, que a pessoa quer ir para o campo, passou para o seminário, está indo para a sua igreja, passou para o seminário, tudo isso. Mas aí quando ela chega ali que ela quer ir para o campo, ela tem que ser tratada emocionalmente. Por quê? Porque se eu não estiver curado emocionalmente, se eu for para o campo,
quando eu chegar lá, eu vou estourar isso e posso acabar com o ministério de um missionário que está lá há anos trabalhando, discipulando, posso jogar tudo abaixo, porque por causa de mim, que eu não fui tratado com muito com sério, relação a isso. Já aconteceu isso, de ela dar uma segurada já na pessoa e a pessoa submeter, graças a Deus, passar pelo período que ela tinha que ficar e passou e depois foi uma benção. Então você tem que passar por esse processo. Né? Uma vez eu ouvi de um missionário mais experiente, né, mais velho, ele comentou isso, ele falou assim, campo missionário não é um campo de batalha, não é um lugar que vai converter a pessoa, que vai resolver a pessoa com suas crises emocionais, ou espirituais, ou existenciais, não é um lugar que vai consertar casamento, consertar caráter, justamente o campo é quase que um catalisador, né? Tudo que está mal resolvido por aqui, que está mal tratado, cuidado, lá vai estourar, como você falou. E estourar, como você está falando, num nível que pode colocar em risco muita coisa séria. Né? A gente sempre ouve, ou já ouviu histórias, infelizmente, de pessoas, às vezes até bem intencionadas, bem motivadas, mas que não respeitaram protocolos de segurança, não respeitaram as regras que os locais impunham, porque eles estão lá, eles que estão no país perseguido, por exemplo, e a gente já ouviu isso, né, Ju? Não, mas como assim? É o meu celular, eu posso tirar a foto que eu quiser. Mas não, você assinou um documento, você se propôs vir aqui e respeitar as regras para não colocar ninguém em risco. E outra, a gente vai embora. Na pior das hipóteses, a gente vai ser expulso do país. Tá? Mas e os locais? Os locais, é isso aí. Vamos ser expulsos do país. Né? Então, esse conceito, né, essa cultura mesmo missionária de se submeter, ser respeitoso, entender que a gente não tem todas as respostas, a gente não é salvador daquele povo, a gente é servo, né? Muda tudo. Né? Muda tudo quando a gente entende esse chamado e... A gente já está finalizando, aliás, viu, Ju? Peço perdão, passa muito rápido, mas a gente fica muito tocado, assim, toda vez que te ouve, toda vez que está com você, com a sua família, porque isso é um evangelho que a gente acredita e que a gente prega e que a gente tenta viver todos os dias, de sermos servos e homens e mulheres que não são melhores do que os outros, nós somos homens e mulheres que amam o próximo. Né? É verdade. Nossa, Fabinho, muito obrigada, viu? E quem puder, quem quiser, siga nas redes. Sim. Veja, porque às vezes a gente pega um livro da Betânia, assim, e aliás tem excelentes livros, né, da Betânia. Muitos livros de biografia de missionários. Nossa, é fantástico. Tem um monte, né? Nossa, eu sou toda vez que eu vejo em conferência, eu sempre saio com o pelo Vamos, amigo, qual que tem? Vai, isso aqui acho que só tem ainda. E quem quiser também conhecer a nossa base missionária, né? Isso é uma indireta também, você viu? Quem quiser conhecer, vai antes o Felipe da Juliana aí, porque senão depois já sabe. Depois vou ver só no céu. Mas quem quiser, viu, Felipe, fica o convite, né? Obrigado. Vai lá conhecer, passar um tempinho conosco, ver como é que vive ali toda a preparação do missionário, como é que funciona uma base missionária. Será uma honra, será um privilégio mesmo receber vocês. Muito bom. E a gente quer presentear você com esse livro. Uau! Conversão discipular. Sabe que você já tem muita experiência nisso. Olha que legal. Poxa, muito especial. Uma forma de agradecimento mesmo por você ter vindo. Obrigado. E a gente queria que você também falasse um pouquinho sobre o livro que marcou. E eu também queria presentear vocês com esse livro. É um livro já. Esse livro, assim, Deus já tinha me chamado, né, para a obra missionária. Mas eu gosto muito, não tem nem o que falar, né, do autor. Sim, do livro. Aqui, do Ronaldo Lidório, Missões e Desafios. O desafio continua, né, que são as experiências, né, de um missionário, e são de missões para hoje, para amanhã, para o futuro. Sim. Então esse livro marcou muito a minha vida logo quando eu vim para Jumibe, aqui mesmo. Quando eu vim para Jumibe, logo foi logo o lançamento deles em seguida, que eu estava participando de um CBM. E aí eu peguei, acho que, se eu não me engano, esse é o 3º ou 4º livro que eu tenho, fora o que eu já dei de presente para alguns irmãos, para alguns jovens. Mas uma parte que eu gosto bastante do Ronaldo Lidório é quando ele fala que talvez tem vários prefácios de vários livros, esse texto, que ele fala
bem rapidinho para finalizar, quando ele fala que uma criança cai em um poço, aquele poço ele já está desativado, já não funciona mais, não tem mais água, mas ele ainda é um poço, né? Ele ainda exala medo, ele é úmido, então, e a criança caiu desse poço. E um rapaz viu e tinha que pedir ajuda para socorrer. Aí ele pensou, bom, se eu for pular, vai ser eu e a criança pedindo socorro. Então, ele pediu para a criança se acalmar, que ele ia atrás de ajuda. Ele foi com algumas pessoas, com várias pessoas, amarrou a corda em si e foi descendo. Ó, quando eu pegar a criança, vocês puxam, né? E aí, qual que é o final dessa história? Assim é nós, os missionários, né? Que muitas das vezes nós vamos para um país que nós não conhecemos, já ouvimos falar, né? Sabemos como que é, mas nós não sabemos quando chegar lá como que vai ser. Muda, então, né? Exala medo. Às vezes o país pode ser muito úmido, pode ser muito quente, seco. Então, assim, e esse homem, o que eu vejo? Esse homem, ele era um missionário que foi lá socorrer a criança. E o povo que está ali puxando a corda é a igreja. A igreja tá segurando a corda do missionário que está indo para o campo. Então, por isso que eu sempre falo, a igreja tem um papel fundamental na vida dos missionários. Se não fosse a igreja, o que seria de nós lá no campo? Né? Por isso que eu falo para as pessoas, vocês é muito mais importante muitas vezes do que nós. Porque vocês estão orando, vocês estão intercedendo, vocês estão investindo, vocês estão orando. Nunca deixe de orar por missionário, porque por mais que você não conheça, mas através das suas orações pelos missionários, Deus tem dado livramento, sim, Deus tem suprido, Deus tem cuidado, Deus tem livrado da morte, livrado da prisão. Então é isso. Então continue orando, porque vocês têm a missão de segurar as cordas por nós, pelos missionários que estão, seja aqui no nosso país, seja aqueles que estão para aí, aqueles que estão retornando, mas a missão de vocês é segurar a corda, interceder, orar, que eles estão indo. Falou tudo, meu Deus. É isso aí, gente. Eu agradeço mesmo de coração. Já ganhei o meu dia tanto com vocês e ganhei esse livro aqui de presente. Muito bom mesmo. Obrigada. Fica mais, o convite para mais um episódio. Vamos sim. Vamos, não, sim, agora vai dar certo. Hoje, lá na base, né, para vocês conhecerem a base, o nosso dia a dia é bem puxado mesmo, né? A questão de logo cedo nós temos a intercessão missionária, depois tem um café, né, de cada um, e depois, cada um vai para os seus afazeres, enquanto a Simone hoje ela está fazendo o almoço. Meio-dia todos param, vão almoçar lá no refeitório, à tarde os homens continuam firmes, né? Lá no trabalho, elas também. E assim eu costumo falar que lá na base nós temos, os homens têm serviço leve, né? Leve um carrinho de areia, leve um carrinho de concreto, leve um carrinho de pedra. Mas por que tudo isso? É porque nós sempre queremos deixar aquele lugar o melhor para o missionário. O missionário chega e fala, que lugar, estou em casa, né? Então sempre caprichando, sempre zelando por aquilo que Deus deu na nossa mão para cuidar. Porque às vezes a pessoa já tem uma visão de missionário totalmente diferente. Vai pensar que tudo é miséria. Ai, nossa, tudo é... mas é missionário, tá tudo... Não, não é assim. Então a gente sempre cuida com muito amor, com muito carinho, para que o missionário chegue, vai ter a sua casinha, o seu cantinho para ele poder descansar, o seu cantinho para ele poder fazer os seus comes e bebes. Então a gente sempre procura fazer o melhor. Eu não vou falar muito como que é lá, porque vocês têm que ir lá conhecer. Gente, olha, quer ser treinado para o campo missionário, quer se preparar para ir para o campo, quer servir numa base, olha, melhor oportunidade. As portas estão abertas. Se você conhece alguém que é pedreiro, marceneiro, estão precisando mesmo, né? Você que quer lá servir de alguma forma, seja o que for. Se quiser servir, passar um dia com a gente, 2 dias, uma semana, vai que você gosta, um mês. Tem lugar pra ficar. Uma coisa é certa, comida não vai faltar. Nossa, muito obrigado. Muito obrigado por esse tempo, de coração. Eu agradeço. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe vocês. A gente vai colocar depois os contatos, as redes sociais. Isso, pode colocar. Conheça o Fabinho, a família dele maravilhosa, o trabalho, pessoas muito sérias pro reino. E de coração, mano, a gente nem tem o que falar, né? Um tempo muito gostoso. Eu que agradeço, passou muito obrigado, mano.
Valeu, gente. Obrigado por acompanharem até aqui. Obrigado. Deus abençoe. Amém.